livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos lá. Diz assim: Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Não desmarque, tá bom? O livro do profeta Jonas. Vamos ler ainda mais alguns textos, mas no momento aí, coloca a tua Bíblia aí do teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que Ele traga a revelação dessa palavra para a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada ao coração do teu povo. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa dessa forma: não converse comigo, e você também não converse com essa pessoa. Olhem todos para cá. Nós conhecemos a história do profeta Jonas. Você que já é da igreja conhece muito bem. O profeta Jonas, ele foi chamado para pregar nessa cidade chamada Nínive, mas ele recusou e queria viajar para a cidade de Tarsis, e pagou a passagem, subiu em um navio, mas veio uma grande tempestade, e chamaram ele às pressas, estava dormindo, e ele se acusou, falou: olha, tudo isso está acontecendo por mim, por minha culpa, eu sou o servo de Deus, ele me mandou fazer algo e eu não fiz, podem me lançar no mar. Eles não queriam lançar Jonas no mar, mas, e aí Deus manda um grande peixe, engoliu Jonas, e o Jonas ficou no estômago daquele peixe por 3 dias. Dali ele orou, e o peixe vomitou ele, e ele saiu da boca do peixe. Pronto. Aí ele mudou: não, agora eu vou pregar. E ele foi para essa cidade de Nínive pregar. Passou um dia pregando a palavra, e as pessoas da cidade ouviram atentamente o que ele falou: olha, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E aquela palavra do profeta Jonas chegou até os ouvidos do próprio rei, e eles acreditaram no que Jonas falou. Acreditaram sim no profeta. E o rei falou: olha, temos que buscar ao Senhor, temos que nos arrepender dos nossos pecados, mudar as nossas atitudes, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor. Quem sabe Ele muda e não destrua a nossa cidade. Amados, foi algo tão tremendo que nem os animais podiam comer também, no período daquele jejum que eles fizeram. Com isso, o próprio Deus mudou a sua atitude: não vou destruir mais a cidade. E quando ele faz isso, salva aquela cidade, o Jonas ficou aborrecido. Esse texto que nós lemos agora. Aí Deus vai falar para ele: você está aborrecido? Estou. O Senhor salvou a cidade, eu preguei que a cidade vai ser destruída, e o Senhor salvou a cidade. Ele falou: Jonas, você não acha que era importante fazer isso? Você está preocupado com isso? Está chateado porque eu salvei as pessoas daqui? 120 mil pessoas aqui, ó.
aqui no versículo 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Olha, 120 mil homens. Então esses homens casados, mais 120 mil mulheres, já daria 240 mil. E as crianças, se cada pessoa lá tivesse 2 filhos, quase 500 mil pessoas naquela cidade. Ele pergunta: você não achou razoável salvar a cidade? O que estava acontecendo, irmãos? É porque as pessoas de Israel, elas tinham esse preconceito com as demais nações. A religião judaica, irmãos, é uma religião exclusivista. Que é isso, pastor? Só para algumas pessoas, só para aquelas pessoas daquele país. Então, o que é que eles achavam? Que Deus só se preocupava com eles, que a salvação só era para eles, não para as outras nações, que Deus não servia às outras nações. O Senhor vai falar uma coisa importante aqui no versículo ainda 11. Ele diz: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua esquerda. Pastor, quer dizer que eles não sabiam fazer nada? Não quer dizer isso, amados, literalmente. Quer dizer o quê? Que eles não conheciam o mundo espiritual. Eles não sabiam, amados, do mundo espiritual. Jonas, essas pessoas, espiritualmente, elas são bobas. Mas eu escolhi salvá-las. Agora tem um ponto, irmãos. Olhe para mim aqui. Mesmo que eu tenha preconceito, ou você, o que o Senhor queria ensinar ao Jonas e quer ensinar para cada um de nós, mesmo porque estamos nesse período já, na semana do Natal, e é um período, amados, em que nós temos que ter toda a atenção para o próximo, não nesse período apenas, mas que seja nesse período, dar atenção às pessoas, mesmo que elas sejam essas que nós achamos que sejam nossos inimigos, porque Nínive, os ninivitas, eram inimigos de Israel, eram pessoas, amados, mas eles tratavam mal os seus prisioneiros, eram pessoas más. Mas mesmo assim Deus queria que Jonas se compadecesse dessas pessoas, que ele não usasse o seu preconceito e tratasse bem ao próximo. Quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa que está ao nosso lado. Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam de você. E eu também não gosto delas não, pastor. Pois é, mas o que é que Deus quer? Que você mostre compaixão, amados. Que você venha agir como o próprio Jesus agiria. E outra coisa, olhe para mim aqui. Eles não conheciam nada do mundo espiritual. Mas eu pergunto para vocês: quem foi que jejuou? Não foram eles? Foi eles que jejuaram. Foi eles que oraram. Foi eles que buscaram a Deus. Aí Deus não iria ouvi-los? O Jonas: eu não tinha prestado atenção nisso. Pois preste atenção, meu filho. Quem jejuou foi eles. Quem tomaram uma atitude de buscar a Deus não foram eles? Então não haja, amados, com preconceito. As pessoas, amados, elas precisam ouvir a palavra. E elas podem até nos surpreender. Aquelas pessoas de Nínive seguem de exemplo para cada um de nós. Até o Senhor Jesus usou eles como exemplo. Então Jonas teria que aprender isso, amados. Vamos ver aqui. Apesar deles não saberem de nada, o Senhor Jesus ele não sabe de nada. Deus falando para Jonas, mas não foram eles que se converteram? Já imaginou, irmãos? A vergonha que a pessoa pode passar? Mas eu sou evangélico, eu sou da igreja. Mas para Deus o que vale é a atitude. Atitude de fé. A pessoa, mas ela pode ter menos conhecimento do que você, mas se ela buscar a Deus de todo o coração, Deus vai ouvir a ela. Quem está entendendo isso aí?
O que vale para Deus é o coração dela. Compreendeu? Vamos lá. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Aqui, ó. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras, vai ser destruída. Olha aí, ó. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha para mim. E é porque eles não sabiam de nada. Mas eles viram, amados, a seriedade da situação. A nossa cidade vai ser destruída. Os nossos filhos irão morrer. As nossas famílias serão destruídas. Vamos ter que buscar o Senhor de qualquer maneira. Estamos vivendo também, amados, os últimos dias. O mundo também vai ser destruído. As pessoas também vão morrer. Por isso que nós temos que pregar essa palavra, mesmo que eu não queira. Pastor, mas não vão ouvir. Será que não vão ouvir? Amados, faça a sua parte, você pode se surpreender. Use como exemplo você mesmo. Quem é que diria que você estaria na casa do Senhor? Pois é, e hoje você é crente. Hoje você está na casa do Senhor. Hoje você lê a Bíblia. Hoje você jejua. Hoje você ora. Antigamente você achava isso tudo careta. Não quero nada com isso. Mas você hoje não faz. Então, amados, nada é impossível. Agora Deus, Ele quer usar as pessoas para pregar o Evangelho. Agora no Natal vai ser um momento muito importante, porque vai juntar as famílias. As pessoas da tua família vão estar na tua casa, ou então você vai se encontrar com os parentes. Aí você vai falar assim para elas: olha, Natal é muito importante, mas sem Jesus não adianta Natal. Compreendeu? Aí você fala sobre o Natal para ela. Há muitos versículos, amados, que falam do nascimento de Jesus Cristo. As profecias, inclusive domingo eu vou estar pregando aqui as profecias que falavam do nascimento de Cristo, para que você compreenda e ministre essa palavra para as pessoas. Amados, todos precisam ter uma nova vida. Todos precisam da salvação. Diga amém por isso. Vamos lá. Ainda no livro de Jonas, capítulo 3 e o versículo 10. Deus, amados, Ele não faz acepção de pessoas. Quando eles começaram a orar, se arrependeram, jejuaram, olha o que Deus fez, ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Diga amém por isso. Então Deus mudou. Pastor, e Deus muda? E Deus se arrepende? Vai depender das nossas próprias atitudes. Vai depender do homem. Vai depender da pessoa. Se a pessoa ela quer buscar a Deus de todo o seu coração, pode ser no último minuto da sua vida. Deus dá a mão para ela, porque Deus é Deus e Ele não muda, amados. Deus é assim, Deus é amor. Ele não quer, amados, que ninguém vá para o inferno. Ele não quer isso. Pelo contrário, Ele quer que todos se salvem, mas não depende mais dele. O que Ele poderia fazer, Ele fez. Agora Ele deu uma oportunidade a cada pessoa escolher se ela quer a salvação ou não. Isso aí se chama o livre-arbítrio. Essas pessoas aqui tiveram o livre-arbítrio. Ah, mas não sabem de nada. Elas podem até não saber de nada, mas aqui elas não foram bobas não.
Tem pessoa que sabe demais e para esse tipo de assunto é bobona. Ah, mas eu conheço demais. Eu conheço, olha, a teologia, eu conheço a filosofia. É, meu amigo, mas em horas como essas, não importa nada disso. O que importa é você buscar a Deus. Pastor, mas eu não sei, como diz aquela pessoa, eu não sei nem rezar. Não interessa, amados, o que Deus quer é que você seja uma pessoa humilde e fale para Ele de uma forma correta. Que você seja diante dEle uma pessoa honesta. Eu estou com essa grande dificuldade, eu preciso mudar minha atitude, mas não consigo. Meu Pai, me ajuda. Aí Ele dá a você o Espírito Santo. Lembra do Jacó? Quando ele saiu de casa, com a mão na frente e outra atrás, qual foi o voto que ele fez? Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou ser o teu servo. Porque o Jacó, ele conhecia, já tinha ouvido falar do Deus do seu avô, do Abraão, e o Deus do seu pai, o Isaac. Mas a salvação é individual, eu que tenho que escolher. E eles escolheram, amados. É muito forte isso aqui. Vamos lá. Livro do profeta Jonas, ainda capítulo 3, versículo 8. Ainda que os homens tão cruéis de Nínive não merecessem, eles creram na misericórdia do Senhor. Isso aqui é muito forte, ó. Capítulo 3, a partir do versículo 8. Quem encontrou aí? Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se Deus se voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, eles clamaram pelas misericórdias do Senhor. Olha, vamos orar. Tem as galinhas aqui, não pode dar comida para elas. As ovelhas, os patos, os gansos, não. O jejum será geral. É tanto que Deus se lembrou até dos animais também, para você ver como Deus não esquece nem dos animais. O jejum será geral. Vamos colocar pano de saco e vamos esperar a resposta do Senhor. É tanto que a cidade não foi destruída. As misericórdias do Senhor. Procura aí, livro de Lamentações. Você vai voltar alguns livros aí. O livro de Lamentações é logo depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações no capítulo 3, no versículo 22. Se você quiser grifar, grife. Então, amados, o que é que nós aprendemos até agora? A não agirmos com preconceito com as pessoas. Às vezes as pessoas, elas podem nos surpreender. Às vezes as pessoas, elas podem mostrar uma fé até maior do que a sua. Tenha cuidado. Sim ou não, irmã? Sim, óbvio. Capítulo 3 e o versículo 22. Ele diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga graças a Deus por isso. Então, qual era o problema de Jonas, do profeta Jonas? Jonas, você está chateado com isso? Você ficou chateado porque eu salvei essa nação? Mas, meu amigo, eles se converteram, eles jejuaram, eles clamaram. Olha, mas são estrangeiros. E daí, Jonas? Qualquer pessoa que me busca de todo o coração, eu vou se deixar encontrar. É a palavra de Deus, amados. Aí passaram-se anos, e aquele preconceito, amados, sempre existiu. O judeu sempre querendo ser melhor do que os outros. Eles tratavam os samaritanos como se eles não fossem nada. Os samaritanos eram pessoas que moravam também no mesmo país, mas era uma mistura de raças, de pessoas de Israel que se casaram com pessoas de outros países. Aí eles chamavam de samaritanos.
chamaram até Jesus Cristo de samaritano, não foi isso? Mas você lembra daquela parábola? Quem foi que ajudou o homem? Foi o samaritano. Aí ele perguntou assim: e aí, vocês entenderam agora a parábola? Quem ajudou o homem? Ah, foi o samaritano. Pois, meu amigo, faça do mesmo jeito dele. Não se preocupa com a religião, se é judaica, se é aramaica, se é cristã. Se preocupa com as tuas atitudes diante do Senhor, em obedecer ao Senhor. Aí passaram-se anos, amados. O apóstolo Pedro, ele também teve que mudar o seu comportamento. Ele saiu da religião judaica. Aquele momento era um momento que iria mudar as coisas através de Cristo. E veio o cristianismo. O cristianismo não é judaísmo, mas nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. Então, o Pedro teria que compreender isso. E foi chamado para pregar na casa de um estrangeiro. Para eles, amados, eles interpretavam as leis de uma forma equivocada. Eles achavam que entrar na casa de um estrangeiro era pecado, que era proibido. Então o Senhor Jesus falou para ele: vai na casa do Cornélio, que era um centurião romano, e você vai pregar na casa dele. E outra coisa: ao que Deus purificou, não consideres comum. Aí vieram pessoas na casa dele e levaram ele até a casa do centurião romano. Ele falou: olha, eu estou indo para a casa dele porque o Senhor me mandou, mas eu nunca entrei na minha vida na casa de um estrangeiro. O Pedro não foi bobo, ele levou com ele testemunhas. Quando chegou na casa do Cornélio, Cornélio já estava esperando, ia se dobrar diante dele e falou: não se dobre diante de mim, não se curve. Eu sou um homem como você também é. O que está acontecendo? Aí o Cornélio contou a história, que bateu com a história que ele tinha ouvido do Senhor. Olha, Pedro, o Senhor disse que você tem algo muito importante a me dizer. Eu já busco o Senhor. Ele era um prosélito. Pastor, o que é um prosélito? Alguém que não nasceu em Israel, mas que era simpatizante da religião judaica. Pronto, ele era um prosélito. Há muito eu busco o Senhor. E ajudava, amados, a obra de Deus. Então, tudo bem. Quando Pedro entrou com os ajudantes dele, pessoas que estavam com ele, eram 7, entraram na casa dele. Amados, eles viram aquelas pessoas organizadas, que temiam ao Senhor. Eles ficaram espantados. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente vê, amados, pessoas que temem mais ao Senhor, que respeitam mais a obra de Deus do que pessoas da igreja. Não é assim muitas vezes? Ele ficou surpreendido e começou a pregar naquele lugar. E quando viu, já viram pessoas ali orando em línguas. E as pessoas que estavam com ele lá, ó, cheio de preconceito. Rapaz, eu acho que não foi fácil ali não. Você andar com pessoas religiosas, tem coisa pior do que isso não, meu amigo. Porque uma pessoa religiosa, tudo ela nota, tudo ela vê, ela está errado e não sei o que, e vê defeito nos outros. Eles ficaram lá. Pedro, cuidado, Pedro. Aí o Pedro começou a pregar, e aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Eles viram, quando eles viram aquelas pessoas batizadas no Espírito Santo, ele falou: meu amigo, é o Senhor. Aí o Pedro olhou para eles: vamos batizar também eles nas águas. Porque se Deus batizou eles no Espírito Santo, por que não podemos batizá-los nas águas e batizar aquelas pessoas? Mas olha o que ele falou aqui. Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Para que a gente entenda, amados, o que é que Deus quer nos falar nessa noite.
que Deus, amados, Ele não faz acepção de pessoas. Que precisamos aprender a ser pacientes e misericordiosos com o nosso próximo. Capítulo 10, a partir do versículo 34. Atos 10, 34, quem encontrou? Ele diz, ó: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em que qualquer nação o teme e faz o que é justo. Lembra lá do Jonas? O Pedro teve o mesmo ensinamento. Ele falou: rapaz, agora eu compreendi que se a pessoa obedece a Deus, se a pessoa busca realmente a Deus, não interessa em que país ela nasceu, não interessa de onde ela veio, o que interessa é o coração dela. Hoje eu notei isso, pessoal, vamos batizar o pessoal aqui. E batizaram aquelas pessoas dali. A Bíblia não diz quantas pessoas foram, mas todas ali, todas, amados, receberam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? O coração delas estavam ali em temor. Elas ficaram esperando: meu amigo, o que é que esse homem vai dizer aqui? Quem é esse Pedro aí? Será que ele é Deus? Não, é apenas um homem. E o que é que ele vai falar aqui, Cornélio? Eu não sei. Eu sei que ele é um mensageiro de Deus. Olha, temos que respeitar ele, viu? Quando ele chegar aqui, ele chegou todo simples, mas pregou com ousadia e com unção. E aquelas pessoas foram transformadas. Olha o que é que o Senhor Jesus falou sobre isso. Evangelho de Mateus, amados. Evangelho de Mateus 22. Daqui a pouco nós também vamos orar. E vai depender do teu coração, para você receber da mesma forma que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Vai depender de você também. Não depende de Deus. Depende da pessoa também. Evangelho de Mateus 22, a partir do versículo 37. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, nunca queira para os outros o que você não quer para você mesmo. E também, da maneira que você quer que a pessoa respeite você, respeite também a pessoa. Se você quer que a pessoa respeite a sua fé e a sua religião, respeite também a religião dela. Compreendeu? Ah, pastor, mas é o candomblé. Mas ela não tem entendimento, irmãos. Ela precisa de alguém para falar do evangelho para ela. Mas não são só palavras. Às vezes só a tua atitude, só a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar, já chama atenção. Mas esse rapaz aqui, o Washington, ele mora aqui, o comportamento dele aqui, então já chama atenção. Não são só palavras, amados. O evangelho não são só palavras, são principalmente atitudes. Aí a pessoa é levada também ao evangelho, da mesma forma que eu fui e que você. Vamos finalizar aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler só mais um versículo e depois vamos fazer essa oração, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e no versículo 10. Procura aí. Se você quiser grifar, grife, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Está assim escrito: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é o mais importante, amados. A igreja de Éfeso, ela não tinha mais amor. Ela tinha batismo nas águas. Ela tinha pessoas louvando ao Senhor.
tinham grandes pregadores, mas não tinha o principal, o amor. Muda isso aí. Busca de novo o primeiro amor, para que você não perca a tua coroa. Amém? Nunca perca de vista a ajuda ao próximo, o respeito ao próximo. Isso aí que é o mais importante. É o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite, amados. Uma noite que nós estamos na semana já do Natal. Tá bom? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.